vez isso acontece e o professor sabe, ele tem uma esperança de que o Brasil vai mudar. Toda essa renovação anual é uma esperança. Então, eu quero que o coração de vocês, aos quais eu dedico também o meu amor, o amor de um professor, que só soube fazer uma coisa na vida, ser professor. E ser professor, eu sei, é ser um aluno eterno. Eu sou um aluno eterno, por isso eu acho que eu os entendo. Eu quero continuar menino por dentro, como vocês, cheio da seriedade que o menino tem. O menino não mente, o menino tem virtudes, o menino é direto. Sejamos meninos, porque o Brasil precisa de meninos. Aqui vai o meu amor para vocês. Prosseguindo com as homenagens. Professor Adalto José Gonçalves Araújo. Para homenageá-lo, Ecaterine Simões Budures. Professor Adalberto Ramon Vieira. E para homenageá-lo, o doutorando Fernando Augusto Bota. Professor Antônio Carlos Pereira Júnior. Para homenageá-lo, Maurício Guilherme Moraes Pereira. Professor Clêmax do Couto Santana. E para homenageá-lo, Marta Cristine Pérez Rodrigues. Professor Evandro Costa da Silva Freire.
Agora, ao serviço que foi modelo de organização e qualidade para a nossa formação médica. O Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias, sendo representado pelo Dr. Amâncio de Paulino de Carvalho. Para homenagear o doutorando Francisco Lins Arcoveiro. Agora, uma homenagem àquela que alegrou nossas subidas e descidas pelos elevadores do Hospital Universitário. Chamamos ao palco Dona Maria de Lourdes Pereira Lima, a tia loucura. E para homenageá-la, doutorando César Marquesa Andral. Também homenageados hoje, embora não estejam presentes, o professor José Carlos Oliveira de Moraes e o senhor Paulo Martins Scardino. Por fim, nossa homenagem àquele que, além de um grande mestre, conseguiu cativar nosso carinho e admiração. E tornou-se, acima de tudo, um amigo, com quem sempre podemos contar como alunos e sabemos que poderemos, de agora em diante, contar como colegas de profissão. Nosso padrinho, nosso querido paraninfo, professor Walter Araújo do Zinho. Professor Horácio Macedo, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Alfred Lemley, digníssimo diretor em exercício da Faculdade de Medicina. Ilustres colegas homenageados e demais professores. Senhoras e senhores, meus queridos afiliados, formandos de 1987. Somos todos participantes de uma solenidade renovada a cada turma que conclui o curso médico, plena de alegria e de responsabilidade. Evento esse, inaugurado há 154 anos, quando a primeira turma de 7 doutores deixava a então Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Inicialmente, em 1808, denominava-se Academia Médico-Cirúrgica. 24 anos depois, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1937, Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. E, finalmente, em 1965, teve seu nome mudado para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De sua sede primeira, no Hospital Real Militar, instalado no ex-colégio dos Jesuítas, no Morro do Castelo, passou a ocupar concomitantemente uma casa na
de Santa Luzia e algumas enfermarias na Santa Casa de Misericórdia. Em 1918, transferiu-se para o tradicional e belo monumento arquitetônico da Praia Vermelha, hoje reduzido a pó pela fúria irracível dos iconoclastas nacionais. Da praia, uma vez mais, fez seu traslado para a cidade universitária na Ilha do Fundão. Mudanças houve, porém, sua respeitabilidade em nosso meio científico e cultural tem sido atestada no decorrer dos anos pelos incontáveis médicos com projeção nacional, bem como no exterior, que por 6 anos respiraram seus ares plenos de saber. No entanto, não nos iludamos com ufanismos e espelhos distorcidos, tão comuns em nossa sociedade. As últimas décadas presenciaram um decréscimo significativo da qualidade do ensino no país e, infelizmente, nossa escola não se fez exceção. A chama, contudo, não se extinguiu. O otimismo ainda respira dentro de muitos docentes e funcionários que, impelidos por um ideal interior maior, não se deixaram contaminar pela mesquinhez de pensamentos. A nós cabe a tarefa hercúlea de reverter a tendência ao declínio. Contamos, portanto, com aqueles abnegados entre vós que decidirem permanecer na casa para juntos resgatarmos a excelência esvanecida. Mais uma etapa na longa jornada, iniciada nos primeiros bancos escolares, se fecha neste consagrador momento. Com o caminhar do tempo, a seleção intelectual e cultural de vosso saber se foi aprimorando. Os diamantes brutos que fostes tiveram suas arestas lapidadas, porque somente aos zelosos de suas responsabilidades, de dedicação ilimitada aos estudos, chega a realidade magnífica desta noite festejada por todos nós. Não deveis, entretanto, permanecer estáticos diante dos louros deste término do curso médio. Os estudos precisam ser continuados, porque a medicina tem adquirido nestes últimos decênios uma evolução rápida e importante. Se assim não procederdes, todo esse esforço até agora empreendido não terá significado. O aguçamento da inteligência do saber não para no tempo e no espaço. Dentre as pessoas que aqui se encontram, compartilhando desta comemoração toda vossa, estão aquelas que de modo tão especial e carinhoso se associam à alegria de característica endêmica nesta sala. Refiro-me a vossos pais e parentes chegados, que desde os vossos vagidos iniciais sentiam a alegria de terem um filho. A partir de então, suas mentes se voltaram para o futuro, esperando fazer de cada rebento a sua razão de viver. Enquanto as noites mal dormidas presenciaram aflitos a manifestação da doença no pequenino. Foi deles o esforço sempre máximo de dar-vos todas as condições de viver, e bem, e o denodo na orientação dos caminhos que vos trouxeram até aqui hoje. Criaturas adoráveis, criaturas adoráveis, que sempre pensavam ser diminuta sua pugna pelo vosso bem-estar. Agora, presenciam a consagração de tanto desprendimento. Com que orgulho e que sacam lágrimas em seus olhos, têm os mesmos fixos em cada um de vós. Um pulsar mais vibrante ecoa em seus corações. As emoções borbulham vulcanicamente em seus cérebros. Nem todos, talvez, estejam presentes. As razões são diversas. E não nos esqueçamos daqueles que, infelizmente, já nos deixaram. Em sua totalidade, estou certo, estejam onde estiverem, sentem o peito reconfortado. O abismo, a priori apresentando-se como colossal, foi transposto por vós com galhardia. Tende orgulho de vossos pais, destes amigos acima de tudo e de todos, tão maravilhosos, que souberam forjar filhos de inteligência ímpar para esta profissão tão nobre e amada.